Shalom, queridos! Hoje é dia 27 de outubro do ano de 2023 e no nosso calendário judaico nós estamos no dia 12 de Reshvan do ano 5784 da criação. Estamos aqui, queridos, mais uma vez no Compartilhando a Torá. O nosso propósito hoje aqui é juntos estudarmos a Parashá semanal da Torá. Sempre lembrando que toda a exposição, todo o compartilhamento aqui no Compartilhando a Torá sempre será contextualizado para a vida espiritual de um Benei Noah, isto é, um não-judeu que decidiu seguir a fé monoteísta, crença em um único Deus com fundamentação judaica e orientação rabínica. Essa semana nós iniciamos mais uma Parashá, e o nome da Parashá é Lech Lecha. Traduzindo para o português, significa vá por si mesmo. Uma referência de Bereshit capítulo 12, Gênesis capítulo 12, versículo 1, quando Hashem chama Avrão e diz para ele: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Então a Parashá, ela inicia com um chamado de Deus, com um chamado de Hashem para Abraão sair da terra dele e ir para uma terra a qual Hashem iria mostrar para ele. Queridos, quando nós estudamos a Torá, quando nós estudamos aqui a Parashá de Lech Lecha e até mesmo a Parashá anterior, a Parashá de Noah, nós percebemos que a Torá ela não traz tantos detalhes do nascimento de Abraão, da juventude de Abraão. Isto é, a Torá ela oculta esses detalhes, essas informações da vida de Abraão. Hoje, a minha proposta é nós falarmos sobre o Abraão, porque nós estamos aprendendo sobre a vida dele na Parashá de Lech Lecha, e a minha proposta aqui é trazer os detalhes da infância de Abraão, da juventude de Abraão, até chegarmos aqui em Gênesis capítulo 12, versículo 1, quando Abraão está com 75 anos de idade e Hashem chama ele para uma missão e um propósito específicos. Queridos, a informação que nós temos é que de Noé até o nascimento de Abraão, nós temos uma janela de 10 gerações. E essas 10 gerações, depois de Noah, depois do dilúvio, a informação que nós temos pelos estudos e pelos comentaristas da Torá é que o mundo, na época dessas 10 gerações, entrou em um estado de depravação. Isto é, eles, apesar de terem conhecimento de Deus, eles começaram a ter inclinações para aquilo que desagrada a Hashem. E um dos pecados bem evidente nessa época das 10 gerações entre Noé e Abraão era o pecado de idolatria. O nosso patriarca Abraão, ele nasce na 10ª geração depois de Noé. Depois do dilúvio, conta-se 10 gerações e nasce o nosso patriarca Abraão. E o Midrash, ele vai nos contar, vai nos trazer detalhes que Abraão, ele passou por 10 testes. E o Midrash começa a mostrar que esses testes que o patriarca Abraão passou já se inicia justamente na sua infância. E eu gostaria de dizer algo importante para nós, que uma das coisas que nós aprendemos na sabedoria judaica é que cada ser humano ele tem um propósito aqui na Terra. Isto é, nós descemos neste mundo inferior para cumprirmos um propósito.
E de acordo com o Rebbe de Lubavitch, a nossa missão e o nosso propósito neste mundo inferior é fazer do mesmo a morada de Hashem. Então, eu quero trazer aqui uma citação falando dessa perspectiva de propósito, de missão, que de fato nós temos um propósito e uma missão aqui na face da Terra. O rabino Isaac Dirri, no livro Fonte da Vida, ele traz as seguintes palavras referente à missão do ser humano. Cada indivíduo no mundo tem uma missão específica. Isso significa que desde antes de uma criatura vir à existência, Deus lhe destina a função em nome da qual está sendo criada e a meta que ela deve atingir. Então, de acordo com o rabino Isaac Dirri, nós aprendemos que cada pessoa que desce aqui nesse mundo inferior, ele tem um propósito e ele tem uma missão. E com Abraão também não é diferente. Abraão tinha uma missão, ele teve um propósito, e esse propósito o Midrash vai começar a mostrar para nós com muitos detalhes, e depois nós vamos entrar aqui no texto da Torá e nós vamos ver que o propósito que Hashem tinha para Abraão era fazer dele um divulgador do monoteísmo, isto é, encher a terra do conhecimento de Hashem. Geralmente, a nossa missão, o nosso propósito aqui na face da terra, está atrelado, está conectado com os propósitos do Eterno. Por exemplo, o livro de Iov, o livro de Jó, capítulo 42, versículo 2, nos diz o seguinte: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Jó, capítulo 42, verso 2. Então, o que nós aprendemos com esse verso das Escrituras? Nós aprendemos que nós, de fato, temos uma missão quando descemos para esse mundo inferior, como disse o rabino Isaac Dirri, e as Escrituras faz uma conexão da nossa missão deste mundo com os planos de Hashem. E os planos de Deus, os planos de Hashem na minha vida e na sua vida não podem ser frustrados, de acordo com Jó, capítulo 42, versículo 2. E aqui nós já começamos a aprender uma grande verdade, que apesar de muitas vezes nós não entendermos o porquê de muitas coisas acontecerem em nossas vidas, seja para o bem, seja para o mal, em tudo Hashem, em tudo Deus tem um propósito. Nós aprendemos com o nosso rabino, o rabino Yaakov Gerenstad, que existem bênçãos que são visíveis aos nossos olhos. Por exemplo, você vê a chuva cair, você ganha um grande prêmio, fica bem evidente que isso é uma bênção, é uma brahá divina para a sua vida. Porém, quando acontece algumas coisas que não são tão favoráveis, vamos dizer assim, nós olhamos para aquilo com dor, com desânimo. Porém, muitas vezes, no meio dessa dor, no meio desse sofrimento, tem uma bênção oculta, como nós aprendemos com o nosso Rav Yaakov Gerenstad há 3 semanas atrás. Nesse sentido, nós temos que entender que temos uma missão e nós não podemos deixar essas variáveis tirar o nosso foco, tirar o nosso propósito, que é fazer dessa terra a morada de Hashem. Portanto, como diz as Escrituras, nós devemos ficar tranquilos e devemos descansar no Eterno. Queridos, adentrando agora especificamente na vida de Abraão, nós aprendemos pelo Midrash que antes do Abraão nascer, um grande rei governava o mundo. E de acordo com a Torá e de acordo com o Midrash, o nome deste rei, deste imperador, era o grande rei Nimrod.
E a informação que nós temos quando estudamos aqui o Midrash é que Nimrod, ele era um rei idólatra e ele era um rei muito mau. O Midrash diz que se as pessoas duvidassem que ele era Deus, olha que situação, na época era a morte na certa. As pessoas, elas olhavam para Nimrod como se ele fosse um Deus. E o que nós percebemos dentro do contexto dessas 10 gerações? Especificamente essa 10ª aqui. Que o povo começou a trilhar um caminho de idolatria. E fica muito claro para nós que nessa época, apesar das pessoas terem o conhecimento de Deus, saberem que Avodah Zará, ou não adore outros ídolos, era errado, mesmo assim, quando nós estudamos a história, quando estudamos a Torá, quando estudamos o Midrash, nós aprendemos que as gerações, elas foram entrando em um declínio espiritual, abraçando assim a idolatria. As pessoas adoravam imagens de pau, de pedra, de barro, as pessoas adoravam o sol, as pessoas adoravam a lua, as pessoas adoravam os homens, como por exemplo, o Midrash diz que Nimrod, ele era considerado como um deus. E como nós sabemos, queridos, mediante a esse mundo de idolatria que Terá estava vivendo, como nós sabemos que eles tinham conhecimento de Deus? Como nós sabemos que eles tinham conhecimento de Hashem? Nós sabemos pela Torá oral que Hashem, ele deu para Adão, 6 mitzvot, 6 mandamentos. E posteriormente ao dilúvio, Hashem dá mais uma mitzvah para Noé, somando assim 7 mandamentos. Então depois que Noé ele sai da arca, ele desce com o conhecimento das 7 mitzvot, dos 7 preceitos de Hashem. E esses preceitos, eles são passados de geração em geração. Então as pessoas, elas tinham conhecimento de Hashem, elas tinham conhecimento que o pecado de Avodah Zará, de fato, era errado. Avodah Zará, que eu digo, significa não adore outros ídolos. Eles sabiam que era errado, mas a geração de Terá era uma geração pervertida e idólatra. Isso nós aprendemos aqui pelo Midrash. E aqui tem um alerta para nós. E uma lei que nós devemos obedecer, que é uma das 7 leis de Noé, que nós não devemos praticar Avodah Zará, não devemos adorar outros ídolos, sejam imagens de pau, de pedra, de barro, sol, lua, ou homem que se diz Deus, e assim por diante. Nós adoramos somente o Eterno. Assim como está escrito lá no livro de Devarim, capítulo 6, verso de número 4. Ouve, ó Israel, o Eterno é o nosso Deus, o Eterno é um. Em hebraico, Errad. Só adoramos Hashem. Então, já podemos tirar aqui uma lição e uma lei para nós praticarmos. Não podemos adorar outros ídolos. Não podemos praticar o pecado de Avodah Zará. Então, esse é o contexto que o pai de Abraão, ele vivia. O mundo totalmente idólatra, queridos. E Abraão, ele vai nascer nesse ambiente, em um ambiente idólatra. E agora o Midrash, ele vai começar a detalhar para nós alguns testes que Abraão passou já na sua infância. Os astrólogos da época, eles procuraram o grande rei Nimrod e relataram para ele: um perigo está chegando. As estrelas estão nos contando que nascerá uma criança, e essa criança será grande, e, ó grande rei Nimrod, essa criança vai ser uma ameaça para o teu reino. Então pergunta o grande rei Nimrod para os seus astrólogos: e qual é a sugestão que vocês podem me passar? E a sugestão dos astrólogos, de acordo com o Midrash, foi uma sugestão maligna.
os astrólogos disseram: matem todas as crianças recém-nascidas. Matem todas as crianças macho recém-nascidos. Essa foi a sugestão maligna dos astrólogos para Nimrod. Então Nimrod, que tinha muita autoridade, ele dá essa autorização. E nessa época, queridos, para você ter ideia, o Terá, que era o pai de Abraão, ele era um dos homens mais respeitados de Nimrod. E ele estava participando dessa reunião, diz o Midrash. Então o Terá, ele pergunta: eu espero que a minha esposa não esteja incluída nesse projeto que vocês estão executando agora, de matar todos os recém-nascidos machos. E aí o Nimrod, ele conversa com o Terá e diz para ele: Terá, nós não estamos nos referindo a você. Fica tranquilo que essa lei não vai atingir a sua casa. Então o Midrash vem e conta para nós que 700 mil crianças foram mortas quando o Nimrod deu a autorização para matar essas crianças recém-nascidas. Então morreram muitas crianças, de acordo com o Midrash. Porém, o tempo se passa. Os astrólogos, mexendo ali, entre aspas, né, os pauzinhos, eles tiveram ali, pela astrologia, a segunda visão. Então os astrólogos, eles procuraram o Nimrod novamente e disseram para ele: olha, tudo bem, 700 mil crianças foram mortas, mas tem uma estrela que representa uma criança. E essa criança, ela é ameaça para o teu reino. E ela está em cima da casa de Terá. Isto é, está apontando para o Abraão. Nesse sentido, queridos, nós percebemos que o Abraão ele começa a passar testes já na sua infância. E o Midrash nos conta que foram até a casa de Terá, porém Terá, antecipadamente, diz o Midrash, ele consegue esconder o Abraão numa caverna. Os 3 primeiros anos de Abraão, de acordo com o Midrash, ele cresce em uma caverna, ele fica preso ali na caverna, sendo cuidado pelos seus parentes, devido a essa ameaça de morte. E diz o Midrash, e aqui nós começamos já a perceber a missão de Abraão. O Midrash diz que Abraão, com apenas 3 anos de idade, ele consegue ter o entendimento, ele consegue discernir que só Deus pode ser adorado. Ele tinha apenas 3 anos, diz aqui o Midrash para nós, e Abraão começa a entender que somente o Criador, somente Hashem, somente o Eterno, somente Deus pode ser adorado e cultuado. Isso é um milagre, é uma sabedoria, é um propósito de Deus na alma de Abraão. Abraão, com 3 anos, repito, ele consegue discernir que Hashem é um, que Deus é um, e nós não podemos adorar imagens de pau, de pedra, de barro, sol, lua ou qualquer homem, e nem o Nimrod pode ser adorado. Incrível! O Midrash traz para nós essas informações. O tempo passa, o rei Nimrod ele rasga o decreto, e Abraão agora ele pode voltar para sua casa. E daqui também nós podemos tirar uma outra lição. Hashem cuida daqueles que têm um propósito. Hashem cuida de você. Hashem cuida de nós. Hashem cuidou de Abraão. E está escrito lá no livro de Êxodo, capítulo 20, verso 3. Eu sou o Eterno, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Deus cuida. Versículo 3. Não terás outros deuses diante de mim. Então nós percebemos aqui que Abraão, ele nasce em um contexto de perseguição.
Abraão nasce em um contexto totalmente idólatra e ele nasce correndo risco de vida. Os 3 primeiros anos da sua vida, ele mora numa caverna. E o Midrash diz que com 3 anos, Abraão começa a ter o discernimento que Hashem é somente um e é ele, o único, que pode ser cultuado e adorado. O Midrash diz que Abraão, na sua infância, como nós vimos aqui, ele já descobre a unicidade de Hashem. Então o Midrash diz que o Terá, o pai de Abraão, ele era muito ocupado. E a maior parte do tempo de Abraão era com o seu avô Nahor. Então o seu avô, ele sempre dizia para o Abraão: olha, Abraão, você precisa se curvar aos deuses para não ser punido. Então, vamos dizer assim, o discipulador, o influenciador de Abraão, e para o lado negativo, foi o seu próprio avô Nahor, que tentou colocar na cabeça do Abraão que ele deveria se curvar aos deuses para não ser punido. Então Abraão, ele já dava uma resposta, porque ele sabia desde os 3 anos de idade que somente Hashem pode ser adorado. Então o Abraão, ele relutava, ele refutava o seu avô dizendo: meu avô, mas os ídolos, eles não falam. Os ídolos não andam. E o seu avô não tinha argumentação para refutar o Abraão. Porque de fato, os ídolos não falam, não andam, não se movimentam. Então nós percebemos aqui que Abraão, ele está cumprindo a sua missão. E bem na sua infância, onde ele consegue entender que Hashem é um, e ele começa ali a relutar, a refutar o seu próprio avô, de acordo com o Midrash, dizendo que Hashem é um. Então assim foi a juventude, assim foi a infância de Abraão. Entramos agora, queridos, na juventude de Abraão. Está escrito no livro de Josué, capítulo 24, versículo 2: então Josué disse a todo o povo: assim diz o eterno Deus de Israel, além do rio habitaram antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão e pai de Nahor, e serviram outros deuses. Então, o próprio livro de Josué, o Tanakh, ele diz para nós que Terá, ele era um idólatra. Os pais de Abraão eram idólatras, de acordo com o Tanakh, Josué, capítulo 24, verso 2. E agora que nós começamos a detalhar um pouco, o Midrash vai detalhar para nós a juventude de Abraão. Então, eu não sei se você está conectando ou percebendo, usando a frase do Rabino, que nós vimos aqui no início do nosso shiur, que nós descemos aqui na terra, nesse mundo, para uma missão. E nós percebemos que Abraão, ele está aqui para divulgar o monoteísmo, crença em um único Deus. Isso é bem evidente para nós de acordo com o Midrash, onde com 3 anos de idade ele descobre que Deus é um só. Deus não é 50 em 1, 40 em 1, 3 em 1. Não, Hashem, ele é Errad, ele é um. Então fica bem notório para nós que Abraão está divulgando o monoteísmo. Ele está falando que só pode adorar Hashem, o único Deus verdadeiro. E agora nós entramos aqui numa fase mais avançada na idade de Abraão, isto é, na sua juventude. O pai de Abraão, de acordo com Josué, capítulo 24, verso 2, a informação que nós temos pelas escrituras sagradas é que Terá, ele era um idólatra. E de fato, ele era um idólatra.
E o Terá, o Midrash diz para nós que o Terá ele tinha uma loja, e nessa loja ele vendia ídolos de pau, de pedra, de barro. E nos informa o Midrash que certa vez o Terá ele precisou fazer uma viagem e ele deixou o seu filho, o Abraão, responsável pela loja. E o Terá disse assim para Abraão: quanto maior for o ídolo, meu filho, o valor será mais alto. Então, papai agora, o Terá, vai precisar fazer uma viagem e tu toma conta da loja aí. Vende todos esses ídolos aí. Vamos ganhar dinheiro. E aí o Midrash, ele fala para nós, imagine, um monoteísta na loja do pai para vender ídolos. Evidente que a loja vai falir, sem sombra de dúvida. E aí o Midrash diz para nós que um homem importante chegou na sala e disse: quero um grande ídolo pelo meu status, com toda arrogância. Abraão disse: qual sua idade? Respondeu o homem: 50 anos. Como pode comprar um Deus de um dia de vida? Naquele momento, o homem desistiu da compra. Então nós percebemos aqui que os clientes do Terá começaram a ficar desmotivados. Então o Midrash traz para nós aqui o exemplo de que um homem importante que tinha 50 anos de idade foi na loja para comprar um ídolo e Abraão disse: mas como você vai comprar um ídolo que tem apenas um dia de vida? Este ídolo meu pai fez ontem. Resultado, o rapaz foi embora e desistiu de comprar o ídolo. Então não era um bom negócio deixar o monoteísta responsável pela loja. Então a Terá realmente iria ter muito e muito prejuízo. Aí o Midrash vem e diz que entra uma senhora na loja, uma senhora foi até a loja de Abraão e disse: eu preciso de um Deus. Explica a mulher que roubaram o seu ídolo. Aí o Abraão responde: ué, mas o seu Deus não conseguiu se proteger a si mesmo? Num tom de ironia. Você acha que ele vai te proteger? E a mulher, diz o Midrash, desistiu da compra. Então a gente percebe aqui que Abraão, ele está fazendo de tudo para barrar a idolatria na face da terra. Porque a missão dele era essa: trazer conhecimento de Hashem, trazer a palavra de Hashem, trazer o conhecimento e a consciência divina para a face da terra. E nós bem sabemos que nós também temos este propósito de fazer dessa terra a morada de Hashem. Está escrito no livro do profeta Isaías que toda a terra se encherá do conhecimento de Hashem. E Abraão, com essa missão e com esse propósito, ele começa a trazer Deus para a terra. Ele começa a trazer a consciência divina para a terra. E o Midrash continua que outra mulher foi até a loja com um pote de farinha para dar farinha para os deuses. Abraão pega o machado, olha que curioso. Abraão pega o machado e quebra todos os ídolos da loja. Que prejuízo para o Terá. E aí, o Terá chega na loja e vê todo aquele estrago. Antes do Terá entrar, Abraão pegou o pedaço de pau, colocou na frente do ídolo grande e ele disse: olha, pai, esse ídolo aqui foi colocado um pouco de comida para cada ídolo. Esse ídolo maior pegou um pedaço de pau aqui e quebrou todos os ídolos. E aí o Terá falou assim: você está de brincadeira, Abraão? Como pode isso? Você sabe, Abraão, que eles não falam, que eles não andam? Você acha que eu vou acreditar nessa argumentação sua? E aí Abraão diz o seguinte para o seu pai: então reflita, por que você serve a ele? Somente Hashem deve ser adorado. Se você mesmo disse, meu pai Terá, que eles não falam, que eles não andam, que eles não escutam, por que você adora ele? Adore somente Hashem. Nós percebemos aqui que o Abraão,
ele está tentando conscientizar a sua família que só Deus, só Hashem deve ser adorado. E adorar somente a Deus significa não adorar outros ídolos. Então nós temos dentro das 7 leis de Noé, dentro das 7 leis de Noa, a lei de Avodazará, de não adorarmos outros ídolos, queridos. E o Abraão aqui, ele está trazendo essa consciência divina, primeiramente, para a sua família. Ele está tentando mostrar para Terá que tudo aquilo ali é uma enganação e que não vai surtir efeito algum na vida espiritual dele. E o Abraão, de fato, ele tinha um monoteísmo na veia. E o Midrash, ele traz outro relato para nós. Seu pai Terá lhe deu uma sacola cheia de ídolos. E lhe disse: vá e venda na feira. Abraão levou um martelo consigo. Quando o cliente chegava e pedia o ídolo, Abraão batia na cabeça do ídolo com o martelo e dizia: você quer esse aqui de fato? O cliente ele via que o ídolo não reagia e logo desistia da compra. Então é muito notório para nós, pelo Midrash, que sem sombra de dúvida, o propósito de Abraão era trazer consciência divina. E ele começa a fazer isso dentro da sua própria casa, no meio da sua parentela, mostrando para eles que os ídolos de pau, de pedra, de barro, sol, lua, Nimrod, não pode ser adorado. Esse é o Abraão que está cumprindo uma missão de acordo com o Midrash. O tempo passa e é o dia de Terá, o pai de Abraão, liderar a adoração aos deuses. E o Terá, justamente nesse dia, ele leva o seu filho Abraão lá no castelo de Nimrod. E aí o negócio não vai ficar bom. Terá, ele vai liderar um serviço idólatra e o Terá leva o Abraão junto. Nesse dia, teve uma grande exposição dos ídolos lá no palácio do Nimrod. E o Terá, como de costume, ele dá pão, ele dá vinho para os deuses. E aí, Abraão começa a entrar na jogada. O Midrash nos fala que Abraão, ele começa a zombar desses ídolos, dizendo: olha, vocês não estão com fome? Vocês não estão com sede? Comam o pão que o meu pai Terá colocou para vocês. Bebam o vinho que meu pai Terá colocou para vocês. E Abraão, diz o Midrash, zombava dos deuses. Na verdade, Abraão queria mostrar para o pai dele, para as pessoas que estavam ali, que só Hashem pode ser adorado. Então, nesse sentido, Abraão ajunta todos os deuses. E olha que curioso, Abraão queima todos na frente do pai e de todas as pessoas. E tudo isso acontecendo dentro do palácio do Nimrod. Sem sombra de dúvida. Você pergunta agora aí, isso não era um perigo? Sem sombra de dúvida. Um perigo iminente. Olha a atitude de Abraão. Mais uma vez eu repito, ele está trazendo o monoteísmo. Ele está trazendo a divindade para a face dessa terra, fazendo dessa terra a morada de Hashem. E quantas pessoas estão presas nos seus dogmas, nos seus conceitos, que vai contra a palavra de Deus, que vai contra a palavra do Eterno, que vai contra a Torá? E nós precisamos abrir os nossos lábios. Eu estou aqui, sou apenas uma voz, fazendo a minha parte de mostrar que Hashem é um e que Deus é o único Criador que pode ser adorado. O perigo era iminente para Abraão, porque no linguajar paulista aqui, ele está mexendo num cacho de abelha.
E mediante a essa atitude de Abraão, o Midrash diz que o próprio pai dele denunciou para o rei Nimrod. E sabe qual foi o resultado? Abraão é preso. Ele é apresentado ao rei. O rei pede para ele se curvar. Abraão nega dizendo que não vai se curvar, porque Abraão só adorava a Deus. E Nimrod, ele era considerado um Deus. Então Abraão, num ato de muita coragem, disse ali para Nimrod: você é um mero mortal, disse Abraão. Não me curvo diante de você. E aí Abraão começa a dizer para Nimrod: você é Deus mesmo? Faça o sol se mover agora. Descubra o meu pensamento. E você já sabe que o Nimrod, ele não conseguiu trazer ou fazer essas coisas que Abraão colocou para ele. E o resultado? Abraão ficou preso por 10 anos. No entanto, sua fé em Hashem, de acordo com o Midrash, não foi diminuída. É isso que nós aprendemos. Abraão fica preso 10 anos. E avançando mais agora na história, os 10 anos já se passaram. E o que aconteceu depois dos 10 anos que Abraão sai da prisão? O Nimrod, ele chama Abraão e pede para ele se retratar depois de 10 anos. O Nimrod pede para Abraão adorar a ele e os ídolos. Porém, Abraão mais uma vez nega. E o Midrash diz que Abraão, ele diz que Deus é o ser mais poderoso do mundo e tem mais poder do que qualquer item da natureza. Nimrod disse: quero ver se o seu Deus é mais poderoso que o fogo. Nimrod manda preparar uma fornalha para Abraão, dizendo: quero ver agora se o seu Deus vai te libertar. E a informação que nós temos aqui, que mediante a esse decreto do rei de queimar Abraão vivo, a mãe de Abraão, de acordo com o Midrash, começa a implorar para ele negar o seu Deus. E ele disse: mãe, não largarei Hashem. Então nós percebemos aqui que Abraão, ele tinha um propósito bem definido, uma missão bem definida, estava impregnado na sua alma, que Hashem era um e que ele, como um emissário, ele deveria trazer essa consciência divina para a terra. E desafiou o Nimrod e desafiou a fornalha. O Nimrod falou: quero ver se Hashem é mais poderoso do que o fogo. Nesse sentido, jogaram Abraão numa fornalha. Abraão está lá. A expectativa é grande para ele ser fritado, queimado pelas chamas da fornalha. Gabriel, o anjo Gabriel, ele chega a Hashem e diz: deixa eu descer e apagar as chamas. O próprio Deus, Hashem, disse: Gabriel, eu mesmo farei isso. Hashem dá ordem para as chamas. E as chamas não machucam Abraão. O Midrash diz que a lenha se transformou em galhos de frutas para alimentar Abraão lá dentro da fornalha. Ele ficou 3 dias e 3 noites dentro da fornalha. Nimrod manda tirar Abraão da fornalha. E Abraão explica sobre Deus para todo aquele povo. E eles reconhecem Hashem como Deus. Então nós aprendemos aqui que a missão de Abraão, de fato, era trazer o conhecimento de Deus na face da terra. E nessa época, queridos, quem estava nesse episódio da fornalha? Quem estava? Nós aprendemos
que no livro de Gênesis, no livro de Bereshit, capítulo 11, verso 28, assim está escrito: Harã morreu durante a vida de seu pai Terá na terra de seu nascimento. Nós percebemos que nesse mesmo dia que Hashem ele deu um grande livramento para Abraão, o seu irmão Harã ele morre. E o Midrash diz que Harã ele estava um pouco na dúvida se iria ficar do lado de Abraão ou do lado de Nimrod. O Midrash fala que Harã ele era um grande mago. Então ele pensou, eu vou esperar para ver o que acontece ou como vai acabar essa história. Quando Abraão ele saiu da fornalha, o Midrash fala que as pessoas perguntaram para Harã, e você, está de qual lado? Harã respondeu, eu estou do lado de Abraão. Então jogaram também o Harã na fornalha e pensando que Hashem também iria fazer um outro milagre. Mas ele não era digno e de acordo com a Torá e o Midrash, o Harã ele morre. Então o Gênesis 11, 28 diz, Harã morreu durante a vida de seu pai. E o Midrash explica como se deu a sua morte. Depois de todos esses episódios, apesar de todo esse livramento, a informação que nós temos é que Terá, ele entende que não é mais seguro ficar morando ali nas redondezas de Nimrod. Então, de acordo com Gênesis 11, 31, eles partiram para Harã. Quando eles chegaram em Harã, Abraão tinha 70 anos. Ele, dos 70 aos 75 anos, ele começa, Abraão, a divulgar o monoteísmo ali na terra de Harã. A informação que nós temos é que Abraão escreveu livros, ele caminhou, e onde ele caminhava, ele divulgava a verdade sobre Hashem. E agora nós chegamos no Bereshit 12:1. Hashem chama Abraão, fala com Abraão de modo mais convicto. E Abraão, ele é chamado para ir para uma terra desconhecida. Mas o grande propósito era fazer o nome de Hashem ser conhecido. Então, a grande lição que fica para nós, queridos, é que Abraão, de acordo com Midrash, desde a sua infância até o chamado dele, aqui em Bereshit 12, a missão dele sempre foi divulgar o monoteísmo. E o Midrash diz que assim como um frasco de perfume fechado não demonstra o seu aroma, Abraão ele era comparado a um frasco de perfume, que deveria se abrir, caminhar na terra e divulgar esse cheiro maravilhoso que é a unicidade de Hashem. A Torá, as Escrituras, ela contém várias exortações sobre o monoteísmo. Por exemplo, no livro de Êxodo, capítulo 20, está escrito, não terás outros deuses diante de mim. Deuteronômio 6,4, ouve, ó Israel, o Eterno é o nosso Deus, o Eterno é um. Isaías 43, está escrito, eu sou o Eterno, e fora de mim não há outro Salvador. Salmo 146, não confieis nos homens, nem em um filho do homem que não há salvação. Confiamos somente em Hashem. E as profecias dizem que toda a terra um dia será monoteísta. Zacarias capítulo 3, verso 9. Naqueles dias todos servirão a Hashem com o mesmo entendimento. E toda a terra ela vai se encher do conhecimento de Deus, de acordo com Isaías capítulo 11, verso de número 9. Então, essa é a história, de acordo com o Midrash, da infância de Abraão até o seu chamado com 75 anos, aqui em Bereshit, capítulo 12, verso 1. A lição que nós aprendemos é que nós devemos guardar a lei de não praticarmos Avodah Zará, praticarmos a idolatria de outros deuses, mas adorarmos somente a Hashem. E nós aprendemos aqui que, de fato,
Abraão focou na sua missão e seguiu o seu propósito, fazer dessa terra a morada de Hashem. Baruch Hashem, Baruch Hashem.